Aqui estamos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Amor, sublime amor. Os estudos de Spitz, referentes à criança institucionalizada, demonstram que o ser humano vai a óbito se é coisificado, tratado como um objeto por outro ser humano que maquinalmente estende-lhe mãos gélidas e braços rígidos, fixando os olhos alhures, indiferente ao apelo angustiado do semelhante indefeso. Não basta a mamadeira, a papinha, o suco. Há um outro alimento que deve permear todos eles, invisível, porém básico, essencial, único. Esse sentimento sublime tem norteado todos os seres humanos desde as suas origens. Como ressalta André Luiz, o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Esse arquétipo é a sede do amor infinito de Deus, que nos impulsiona para a frente, para o alto, para a luz. Amor que somente encontraremos quando recolhermos a divina presença na ânfora do próprio coração, totalmente iluminado pela bondade incondicional. Por termos certeza dessa destinação extraordinária incrustada em nossa alma, não gostaria de terminar esta primeira parte sem falar desse sentimento sublime. Depois de expor tantos dramas tristes e dolorosos, sofrimentos cruéis e prolongados, é preciso deixar que o refrigério do amor pacifique nosso íntimo, impulsionando-nos para mais amplas conquistas espirituais. Sim, porque não há caminho para a humanidade sem esse sentimento sublime no coração. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente reconheceremos essa verdade, afirmou a senhora Laura, espírito, no caro autor dessa série Nosso Lar. Falando do amor como alimento das almas, ressaltou: o homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Isso está no livro Nosso Lar. Ao término, no livro Entre a Terra e o Céu, parece que acompanhamos um filme com final feliz. Odila, modificada pelos conselhos amorosos de Clara, deixou de ser a obsessora insensível para trabalhar intensamente pela felicidade da família, amparando o ex-marido e a segunda esposa, sua substituta no comando do lar, continuando a difícil tarefa de anjo da guarda na vida dos filhos. Evelina, noiva de Júlio e Leonardo, encaminhados a Mário e Zulmira, Mário e Antonina, comungando de doce amizade após atravessarem grandes tormentas, enfim a calmaria, como se o final do livro estivesse sendo embalado pelo último movimento da Sinfonia Pastoral, de número 6, de Beethoven. Diante do período de bonança, o ministro Clarencio exclamou: o amor é assim, uma força que transforma o destino. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu. Diante da alegria de todos, o médico desencarnado perguntou ao ministro se a história daquelas almas terminaria assim, com um casamento risonho, à moda de um filme bem acabado. Clarencio estampou um sorriso, sua velha sabedoria, e falou: não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise que nos ofereceu motivo para tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize, sem luta, com os desígnios do Senhor.
Isso está no livro Entre a Terra e o Céu. Quanta beleza nessas expressões! Até que obedeçamos irrestritamente às leis divinas, há ciclos de dor e lágrimas, sofrimento e desespero. Por isso é preciso prosseguir, sem esmorecimentos, seja quais forem as provações. Ah, sim, o amor também está presente na missão de Félix. Márcia Nogueira, desequilibrada, infeliz, calculista, encontrou na manhã de domingo, em uma das praias do Rio de Janeiro, os olhos meigos de seu neto a fitá-la docemente. Não resistiu, sentiu-se abalada interiormente, nas fibras mais íntimas do ser, e exclamou: Oh Deus, que estranha e linda criança! Era Félix, que voltava aos seus braços para tornar sua velhice menos amarga, banhada de uma nova claridade, de uma mais larga abertura para a luz imerecível do Cristo. Ernesto e Evelina dedicam-se com todas as suas forças para o encaminhamento de seus familiares, como fruto desse trabalho. Desidério, pai de Evelina, reencarna programando para reencontrar Elisa, a ex-senhora Ernesto Fantini, com quem mais tarde tem compromisso de matrimônio. Caio, ex-esposo de Evelina, prossegue o casamento com Vera Celina, filha de Fantini, e se prepara para receber Túlio, o desafato, como filho. Quem poderá medir a força colocada por Deus nos prodígios do amor? Perguntou André Luiz. Finalmente livres, Evelina e Ernesto casam-se no mundo espiritual, abençoado por todos os amigos da vida maior. Aulus, o abnegado benfeitor, assinalou: o verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas que se necessitariam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração de segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é a intimação ao entendimento fraternal. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Diante do complexo caso Pedro Camilo, Calderaro pede o apoio do amor sublimado, convicto de que só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Após minutos sublimes de oração, Cipriana estava transfigurada. Dos olhos, do tórax, das mãos efluíam irradiações de frouxa luz suave. Estava formosa, radiante, como se fora a materialização da Madonna de Murilo em milagrosa aparição. Isso é um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade. Pedro posternou-se diante dela e aos prantos confessou que havia matado um homem. Era o grito da alma represado durante 20 anos. Cipriana falou-lhe brandamente, relembrando seu triste caminho de homicida e perguntando por que não se lembrou da oração, de humilhar-se aos pés de sua vítima no propósito sincero da regeneração. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida, acentuou. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão da vicissitude da carne? Reconsidera a atitude e faz novo compromisso perante a divina justiça. E abrindo os braços, acrescentou: levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se e exclamou: merecerei tamanha graça? Como não, meu filho? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Aconchegou-o então no coração, qual se fosse carinhosa mãe. Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim, gemeu o enfermo. Conservando Pedro nos braços, Cipriana dirigiu-se então ao obsessor, Camilo.
Tem lugar em seguida uma das mais extraordinárias doutrinações de que se tem notícia na literatura espiritualista. Camilo, renitente, Cipriana, amorosa, paciente em longo diálogo. A conversação só foi concluída na casa de Pedro, junto à esposa e filhos do pobre enfermo. Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o do extermínio. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida? Perguntou a extraordinária mulher. E depois de extensa e amorosa argumentação, Camilo finalmente chorou. Isso está no livro No Mundo Maior. Cipriana acolheu-o nos braços, conservando os dois aconchegados ao peito, qual se fora mãe comum. Camilo ajoelhou-se, pedindo ajuda para libertar-se do ódio e afirmando: Não são as vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Camilo foi internado em escola regenerativa do mundo espiritual. Pedro voltou para junto da família, curado, disposto a iniciar uma nova fase em sua existência. Ao participar de tão belo momento, André Luiz escreveu: Em nós ficou o reflexo sublime do amor divino que só as lágrimas rolando silenciosamente pelo nosso rosto podiam testemunhar. O médico desencarnado compreendera a lição de Calderaro. O amor que ama, o coração que ama está cheio de poder renovador. Isso está no livro Mundo Maior. Finalmente, o caso Margarida, o mais difícil processo obsessivo de quantos vimos na série. Após a extraordinária atuação do instrutor Gúbio e de André Luiz, libertando-a e devolvendo-a à vida, seguiu-se o reencontro entre mãe e filho. Matilde e Gregório, nos campos de saída. Campos de saída, segundo André Luiz, essa expressão define lugares, limites entre as esferas inferiores e superiores. Isso está descrito no livro Libertação. Gregório e centenas de espíritos inferiores, seu comandados, dirigiram-se para lá, em busca de Gúbio, para passá-lo a fio de espada. Despeitado pela cura de Margarida, enfurecido ante a modificação de seus propósitos, o sacerdote deparou-se com Gúbio, ajoelhado em estado de profunda meditação, servindo como médium para a materialização de Matilde. Através de uma garganta ectoplasmática, ela começa a falar, dirigindo-se brandamente a Gregório, falando dos tempos da Toscana e da Lombardia. Desesperado, o sacerdote insiste na vingança, esbravejando: as armas! Nesse instante, Matilde aparece inteiramente materializada diante do filho, ensandecido, exclamando: Eu não tenho outra espada senão a do amor, com que sempre te amei. Gregório deixou cair a espada e joelhos protestou brandamente. Mãe, minha mãe, Matilde abraçou-o e exclamou: meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Verificara-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Exclamou André Luiz, finalmente iniciara-se a libertação de Gregório. Gúbio estreitou o nosso André junto ao coração e falou bondoso: Jesus te recompense, meu filho, pelo papel desempenhaste nessa jornada de libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e que o bem aniquila todo o mal. Para nós também fica essa certeza. Por mais negra e tormentosa seja a paisagem da vida humana, a alvorada surgirá, luminosa e radiante nos céus, como um sorriso de Deus a todas as criaturas. Meus amigos que me acompanham nesse estudo, eu recomendo vivamente a leitura de toda a série André Luiz, porque ali aprendemos todos esses detalhes, todos esses ensinamentos que Marlene Nobre nos traz aqui. Mas vamos lê-lo passo a passo, não como um simples romance. Vamos ponderar cada parágrafo. Eu tenho esses livros aqui para vocês, lido e comentado passo a passo. É uma alegria ter podido fazer essa tarefa. Um abraço, aguardo vocês no próximo capítulo.